Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meu nome é Carolina, faço parte desse projeto Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas. Estou no sexto período do curso de Letras e hoje vou falar para vocês sobre os tipos de discurso, usando como exemplo dos tipos de discurso que existem, as obras que nós escolhemos, né? Como A Seleção, da autora Kiera Cass, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945. E eu vou explicar um pouco sobre o que é discurso, né? Afinal, o discurso, ele é a forma que os personagens ganham voz em uma narrativa, certo? Então, vamos entender agora quais são os tipos e suas características. Nós temos aí o primeiro, que é o discurso indireto, né? Nesse tipo de discurso, o narrador ele vai dar uma pausa na sua enunciação e cita de forma fiel a fala do personagem no discurso. Então, nesse discurso, nós vamos ter uma autenticidade na fala do personagem. Vai ser fiel, o personagem vai ter sua voz ali, ó, ativa dentro da narrativa. Outra característica muito importante é o uso de verbos. Opa, equívoco. O uso de sinais de pontuação, como aspas, interrogação, travessão, exclamação, dois pontos. Esses pontos vão nos ajudar a identificar o discurso direto. Eu considero um pouco mais simples esse discurso devido a essas pontuações que vão nos ajudar a identificar esses tipos de discursos. Deixa eu passar para o próximo. Então, ainda sobre o discurso direto, nós vamos ter então a inserção do discurso no meio do texto, ou seja, o personagem ele vai ter a sua fala no meio do texto. Nós temos aí o uso de alguns verbos de locução característicos também desse tipo de discurso, que são, por exemplo, perguntou, respondeu, disse. Agora, vamos para alguns exemplos para a gente tentar entender melhor. Esse exemplo, esse primeiro, é da autora Kiera Cass, do livro A Seleção. Acho que 2012, se eu não me engano. Começa assim. Minha mãe limpou a garganta e prosseguiu. Confirmamos no último censo que uma mulher solteira entre 16 e 20 anos reside atualmente em sua casa. Gostaria de informá-lo sobre uma oportunidade próxima de honrar a grande nação de Léo. Então, temos que destacar aí alguns pontos, né? Por exemplo, prosseguiu é o nosso verbo de elocução, né? Prosseguiu dá a compreender que em seguida a gente vai ter a fala de um personagem. E realmente isso acontece, que no caso é um jornalista que está falando. Confirmamos no último censo que a mulher solteira, enfim, vai dando a sua fala dentro dessa narrativa. Outro exemplo também que nós podemos citar aqui é da obra Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945. Concluiu Napoleão: levantarei o mesmo brinde, mas de forma diferente. Enchei até a borda vossos copos. Cavalheiros, este é o meu brinde, a prosperidade da granja do solar. Então, a gente tem aí também outro verbo de locução, que é concluiu Napoleão. E em seguida, a fala de um personagem. Agora, vamos conversar um pouco sobre o discurso indireto, que é diferente, né? Aqui, o narrador, ele não dá liberdade ao personagem. Isso é, ele vai falar o que é, como eu posso dizer, o que ele vê como necessário para a narrativa. A fala do personagem não vai ser de forma fiel, vai ser da forma que o narrador acha melhor caracterizar o personagem, descrever as ações do personagem. Então, algumas características do discurso indireto, né? É narrado em terceira pessoa, temos também os verbos de locução, como falar, perguntar, declarar, etc. Não há uso de travessão, né? Porque como as falas não vão ser fiéis, né? De forma fiel, assim, do personagem, é, não vai ser necessário. Então, também há uso de orações, nesse tipo de discussão, as orações subordinadas. Isso é, dependem de outra oração para fazer sentido.
Vou citar agora uns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Mariana perguntou o que podia fazer. Temos aí a descrição da personagem, de uma ação dela. Mariana perguntou o que podia fazer. Se fosse um discurso direto, estaria: Mariana perguntou, dois pontos. E aí a fala dela: o que posso fazer? Entende? Essa é a diferença. No discurso direto, o personagem tem a sua fala ali fiel. No discurso indireto, não. O narrador vai deixar o personagem falar, mas com limitações. Outro exemplo. Marineusa falou que não se sentia bem. Mais uma vez, o narrador dando voz às emoções, né, do personagem. Então, é dessa forma que a gente pode diferenciar o discurso direto e o discurso indireto. Mas além desses dois tipos de discurso, existe um terceiro, que é o discurso indireto livre. E aí, nós vamos ter. Ah, mas antes disso, gente, só mais um exemplo aqui para ficar bem claro sobre o discurso indireto. Por fim, chegou a gata, que buscou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Então, nós temos aí algumas, alguns pontos que nós podemos caracterizar do discurso indireto, como a descrição sem ter a fala direta dos personagens, enfiando-se, buscou, só tem a descrição dos personagens. Os personagens não estão falando, mas nós temos aí, entendemos o que está acontecendo na narrativa, só que sem a fala direta dos personagens. Então, o discurso indireto livre, ele é a junção do discurso direto e do discurso indireto, só que no mesmo enunciado. Então, vamos a alguns exemplos para a gente poder entender melhor. E realmente não demorou para a comitiva inteira se reunir no jardim. Petrúquio nem bem chegou e já começou as despedidas. Muito obrigado pela presença, amigos. Eu sei que o senhor Batista preparou um grande banquete, mas o dever me chama para longe. O sogro não gostou da notícia. Vocês já vão embora ainda hoje? Vocês vão embora ainda hoje? Então, essa obra aí do Shakespeare, A Megera Domada, a gente pode destacar o discurso indireto e o discurso direto nessa narrativa, certo? Vamos lá. Nesse primeiro ponto aí, e realmente não demorou para a comitiva inteira se reunir no jardim, Petrúquio nem bem chegou e já começou as despedidas, nós temos aí o discurso indireto, porque as ações estão sendo atribuídas aos personagens, só que de forma indireta, sem as falas fiéis assim do personagem. Agora, quando a gente fala assim, muito obrigado pela presença, amigos. Eu sei que o senhor Batista preparou um grande banquete, mas deve me chamar para longe. Discurso direto, porque o personagem está tendo sua fala de forma fiel. O narrador está deixando ele falar, deu essa liberdade para o personagem. E em seguida, o sogro não gostou da notícia. Vocês vão embora ainda hoje? De novo, discurso direto. Então, é dessa forma que nós vamos poder identificar o discurso indireto, livre, né? Que é essa junção do discurso direto e do discurso indireto. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Obrigada, até a próxima.